Boa noite, queridos. A gente começou a gravação agora, mas a gente já iniciou as preces. Então, a gente acabou de tomar refúgio, renovar o nosso refúgio a Bodhicitta. Então, agora a gente passa para fazer a prece das 7 linhas, evocando a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, mas vendo de fato as qualidades de Guru Rinpoche. Porque quando a gente vê as qualidades de Guru Rinpoche, que a gente acessa a mente de Guru Rinpoche. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi, a lucidez, e está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om. Orginu Jansam Pemage Sadon Ola Yansen Chaginu Drune Pema June Jesudra Kurdu kandro mampeko que Jesu dadruki Jingilaptir sheksu so Guru Pema Siji Orginu Jansam Pemage Sardon Pola Yansen Chaginu Drune Pema June Jesudra Kurdu kandro mampekor que Jesu datruki Jingiloptir sheksu so Guru Pema Siji. Então, nós rezando para Guru Rinpoche, sentindo a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, como a gente pode também sentir que Guru Rinpoche é os nossos mestres, são os nossos mestres. Então, a gente sente essa presença bondosa, lúcida desses, né? Sente as qualidades da presença lúcida dos mestres, do próprio Guru Rinpoche, e a gente então reza para que a gente possa dissipar todos os obstáculos para realizar a mente do Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos, Guru que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações, Guru que é o dinâmico e irado domador de maras, dissipador de todos os impedimentos, rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Chenyudru Kunda Dewa Chenpoja Barche Konsal Dudu Draco Sao soa depso jingila tu so chinan sawe barche jiwa dan sampagunji drupar jingilo
Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi. Só mais duas vezes. Om Ahum Vajra Guru Padma Siddhi. Enquanto a gente canta o mantra, a gente imagina o Guru Rinpoche emitindo suas bênçãos a partir das 5 cores, tocando a nós e a todos os seres. Om Ahum Vajra Guru Pama Siddhi. Que o Rinpoche possa tocar os nossos corações, o coração de todos os seres do nosso Brasil, que estão aflitos, que estão doentes, que estão perturbados, confusos. Todos aqueles também que estão com o coração aberto para trazer benefício aos seres. Então, diante de Guru Rinpoche, tendo feito as nossas preces de aspirações, nossos votos de refúgio, nossas aspirações, Guru Rinpoche atende às nossas bênçãos, às nossas preces, nos concede as bênçãos, para que a gente possa realizar completamente a lucidez, a natureza da nossa própria mente. Então, a gente pode imaginar que de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz branca diretamente para a sílaba Om na nossa testa, nos concede as bênçãos, remove todos os obscurecimentos do nosso corpo, os nossos obscurecimentos mais grosseiros. A gente pode imaginar essa luz branca inundando nos corpos. A solidez que nós damos ao nosso corpo, todas as ações que surgem dele. A gente então recebe essas bênçãos, estabelece as bases para realizar o Nirmanakaya. E a gente então imagina de uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, flui um fluxo de luz vermelha diretamente para a sílaba A na nossa garganta. Então nós nos sentimos inundados por essa sabedoria representada pela cor vermelha, sabedoria discriminativa, Buda Amitabha. Faz com que nosso corpo sutil, nossa energia, nossa fala seja completamente purificada dos obstáculos. Estabelece as bases para a gente realizar o Sambhogakaya. O fim de uma sílaba Hum, azul índigo no coração de Guru Rinpoche. A gente imagina o fluxo de luz, recebe as bênçãos de Guru Rinpoche através desse fluxo de luz azul que vem diretamente para a sílaba Hum em nosso coração, removendo todos os obstáculos da nossa mente grosseira, essa mente condicionada. Estabelece as bases para a gente realizar o Dharmakaya. Por fim, a gente imagina simultaneamente das 3 sílabas de Guru Rinpoche, nos 3 pontos, fluem os 3 fluxos de luz simultaneamente, branca, vermelha e azul, indo diretamente para os nossos 3 pontos, removendo os obstáculos, recebemos as bênçãos que removem os obstáculos mais sutis da nossa consciência condicionada. A dualidade estabelece as bases para a gente realizar a grande perfeição, a inseparabilidade dos 3 kayas, que é os Vabhavakaya.
nomeado como Svabhavakaya, mas é a união dos três kayas. A grande perfeição. Com completa alegria, ter recebido essas bênçãos, nos abrir, tendo gerado essa confiança de que nós temos as mesmas qualidades de Guru Rinpoche. Guru Rinpoche vem para o topo da nossa cabeça. Nos convidamos, Guru Rinpoche, para vir para o topo da nossa cabeça. Ele se dissolve em luz, reduz em tamanho, desce pelo nosso canal central, repousa no nosso coração. Nós sentimos que nosso corpo, fala e mente são inseparáveis do corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Como água derramada na água. Então, agora a gente está preparado para fazer iniciar a nossa prática, a partir dessa visão pura de nós mesmos e de todos os seres. A gente então começa, a gente vai iniciar a nossa prática com uma meditação conduzida, tá bom? A gente vai escolher hoje, e assim, nosso mestre está pegando na nossa mão aqui, que nos, né, que gerou essa energia para a gente estar aqui nesse grupo estudando esse livro, é Lama Wallace. Claro, todos os nossos mestres são importantes, né? Mas a energia que sustenta esse grupo aqui é a energia do Lama Wallace. Então, a gente tem uma conexão com ele forte, né? Então, eu acho importante a gente estar, mesmo que a gente sinta que está distante de nós esse reconhecimento, a gente persistir nas meditações que o Lama nos convida a fazer, né? Então, já tendo chegado no finalzinho aqui do livro, e ele apontando agora o caminho, né, o Vajrayana, que é o caminho que vai tomar fruição como caminho, né? Então, vai exigir de nós o reconhecimento da vacuidade, da nossa verdadeira natureza, o apontamento da nossa verdadeira natureza. Então, essa prática é uma condução que o Lama fez, uma instrução, inclusive, de Anta Rinpoche, que é o apontamento da natureza da mente, a vacuidade da mente, tá bom? Então, a gente senta numa posição confortável, como for possível para nós agora, por 24 minutos, e a gente se abre para fazer essa prática, tenta se colocar completamente presente, se abre para ouvir, no caso o Lama, quem entende inglês, ou então a Giane, né? Ou os dois, quem entende os dois. Então a gente se abre para ouvir a instrução de fato. E tentar acessar a experiência que ele está apontando com essas palavras. Certo? Então, tá bom, queridos. Convido, então, vocês a encontrar uma posição confortável. Podem desligar o vídeo para vocês ficarem bem confortáveis, não terem... baixar até a tela do computador para não ter ruído na frente, assim. Tá bom? Vou ligar agora o áudio da meditação. Deeply settle your body, speech and mind in the natural state. Estabeleça profundamente o corpo, fala e a mente em seus estados naturais.
As we begin the main practice, let your eyes be at least partially open. E ao passarmos para a prática principal, deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Evenly rest your awareness in the space in front of you. E deixe a consciência repousar uniformemente no espaço à sua frente. Without focusing on anything, without meditating on anything. Sem focar em coisa alguma, sem meditar sobre coisa alguma. Just rest. Apenas repouse. And while sensory appearances, as well as thought and other mental appearances, while they continue to appear, to arise, don't give them any attention. As aparências dos sentidos físicos e as aparências mentais vão continuar surgindo, mas você não dá nenhuma atenção a elas. But like the sovereign sitting upon the throne in the audience room, let your awareness rest right where it is. Como o rei sentado em seu trono na sala de audiência, deixe a consciência repousar firmemente exatamente onde ela está. Unmoving, Sem se mover, non-conceptual, não conceitual, clearly discerning, claramente discernente. and taking an interest only in itself. E tomando interesse apenas em si mesma. Single-pointedly interested in what is the experience of being aware. Unifocadamente interessada na experiência de estar consciente. Apart from all appearances and apart from all activities of the mind, what is raw, naked, primal awareness? Além de todas as aparências e além de todas as atividades da mente, qual é a experiência da consciência? Let your awareness be still and let it illuminate and know itself. Deixe a consciência ficar quieta, iluminando e conhecendo a si mesma. The only effort needed is not to be drawn away by a distraction or to identify with the activities of the mind. O único esforço necessário é não ser arrastado pelas distrações ou se identificar com as atividades da mente. And what is left effortlessly is the awareness of awareness. E o que resta, então, sem nenhum esforço, é a consciência da consciência. When your awareness is still, observe closely what is that consciousness that is still. E quando a consciência está quieta, observe atentamente o que é essa consciência que está quieta. It can be known by way of its characteristics of luminosity and cognizance. Ela pode ser conhecida pelas suas características, luminosidade e cognoscência.
it seems to be indubitably true that you are aware of being aware. Parece ser indubitavelmente verdadeiro que você está consciente de estar consciente. It seems impossible to intelligently doubt this. Parece impossível duvidar disso de maneira inteligente. But you are aware of being aware because your mind, which is aware of being aware. Mas você está consciente de estar consciente porque a mente que está consciente de estar consciente. You are a knowing subject because your mind is a knowing subject. Você é um sujeito que conhece porque a sua mente é um sujeito que conhece. And it is the basis of designation of stating, I know, I observe. E a base de designação da afirmação eu sei, eu conheço. So now we ask, in the spirit of investigation, Então agora what is the nature of the mind that is aware? nós perguntamos com espírito de investigação. Qual é a natureza da mente que está consciente? What is the nature of the mind that is aware of being aware? Qual é a natureza da mente que está consciente de estar consciente? The subjective mind in here. A mente subjetiva aqui dentro. Since it is aware of being aware, it must of course exist. Uma vez que ela está consciente de estar consciente, ela deve existir. But if it exists, it must be knowable. Se ela existe, ela deve ser conhecível. It must in principle be observable. Em princípio, ela deve ser observável. You must be able in principle to know it by way of its characteristics. Em princípio, você deve ser capaz de conhecê-la por meio de suas características, Like everything else that we deem to be existent. como qualquer outra coisa que nós consideramos existente. Nobody else can observe your mind for you. Ninguém mais pode observar a sua mente por você. It's up to you. Depende de você. So invert your awareness now, clearly, piercingly, in upon the mind. Inverta agora a sua consciência claramente e agudamente sobre a mente. That is aware of being aware. A mente que está consciente de estar consciente. Observe the observing mind. Observe a mente que observa. The subjective mind, if it exists, it must have characteristics by way of knowing it. Se a mente que observa existe, ela deve ter características que podem ser observáveis. So by examining closely, identify what are the characteristics of the mind that is aware. Então, observe atentamente e olhe quais são as características dessa mente que está consciente. The mind that is the subject. A mente que é o sujeito. The mind that meditates. A mente que medita. The mind that thinks, the mind that gets angry, the mind that becomes peaceful. A mente que pensa, a mente que fica brava, a mente que fica em paz. Observe your own mind and identify its characteristics. Observe a sua própria mente e identifique suas características. Not the activities of the mind, Não as atividades da mente, but the mind that acts, mas a mente que age, the agent, the subject. o agente, o sujeito.
you see the mind itself? Você consegue ver a mente em si mesma? If so, what does it look like? Does it have a shape or a color? Se você consegue, isso implica em quê? Ela tem uma forma, tem uma cor? If not, then what do you see when you observe the mind? Se não, o que você vê quando você observa a mente? What qualities of the mind can you detect? Que qualidades da mente você consegue detectar? If it exists, it must be observable, it must have characteristics. Se ela existe, ela deve ser observável, ela deve ter características. If you cannot detect it or its qualities, can you conclude, therefore, that it doesn't exist? Mas se você não consegue ver a mente ou as suas qualidades, você pode então concluir que ela não existe? But if it doesn't exist at all, it can't draw any conclusions. It can't do anything. Mas algo que não existe não pode tirar nenhuma conclusão, não pode fazer coisa alguma. If upon very careful examination, you conclude that the mind cannot be deemed existent, nor can it be deemed non-existent, then rest in the knowing of the mind that transcends the very categories of existence and non-existence. Se observando cuidadosamente, você não pode concluir que a mente seja existente e nem considerar que a mente seja inexistente. Descanse nesse saber, conhecendo a mente que transcende os parâmetros de existente e não existente. That is empty of both existence and non-existence. Que é vazia de existência e de inexistência. Transcending the intellect. This is the empty, essential nature of the mind. Transcendendo o intelecto. Essa é a natureza essencial vazia da mente. Rest in the flow of knowing that empty, essential nature. Descanse no fluxo de conhecer a natureza essencial vazia. And when that empty, essential nature is known by pristine awareness non-dually, it is ascertained as the Dharmakaya. E quando essa natureza essencial vazia é conhecida pela lucidez prístina de forma não dual, ela é determinada como sendo o Dharmakaya. The Dharmakaya is the empty, essential nature of pristine awareness. O Dharmakaya é a natureza essencial vazia da lucidez prístina. Rest in that knowing, free of all the activities of the mind. Repouse nesse saber, livre de todas as atividades da mente.
Então, vamos voltando devagarzinho. Cada um aí no seu tempo. Se a gente quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer algum comentário sobre a prática, se teve algum insight, como foi. Também, se não quiser falar nada, tudo bem. Ah, deixa eu liberar aqui o... Sorry, agora. Está liberado os microfones. Você parece eu no meu sonho, que eu estava tentando falar e até Bichinho, componendo. bichinho, desculpa. Flori, eu estava na hora que ele estava falando, né, da existência e da não existência, a mente além desses dois. Eu estava tentando ter. Eu claramente a experiência da existência para mim é fácil de ver. Quando eu estou em vigília, é facílima. Quando eu estou sonhando, depende. Eu não tenho sonho lúcido assim, mas aquele caso que eu contei de eu passar mal e acordar foi muito forte, porque eu acordei no meio do negócio e aí eu tive a sensação mesmo da passagem do sonho para a vigília e que a bolha mudou, entendeu? Foi uma coisa muito forte assim, nesse sentido de transição. E quando eu durmo, por exemplo, eu não lembro do sonho, ou eu não sei se eu sonho, dá a impressão de inexistência. A minha experiência parece mais vagalume, sabe? Existência, nada. Existência, nada. Na Eu não sei se verdade, você tem uma prática meditativa mais profunda. Eu não tenho, não, minha prática meditativa é muito a minha nada. também é muito, eu considero muito Mas fraquinha, a tua, assim. você tem, pelo menos, por exemplo, se você me perguntar o que é um sonho, eu sei te dizer, porque eu sonho, né? A vigília eu também chuto o que é. Agora, você, na sua experiência meditativa, consegue um estado que, pelo menos, lhe parece, além da existência e da não existência, nem que seja por um segundo? Por exemplo, agora, aqui nessa prática, nós somos convidados a experimentar, Isso, né? A experimentar isso, né? Mas você consegue, assim, na Vislumbres, né? prática? Vislumbres, assim, né? Vislumbres, assim. Eu tenho, eu tento não ficar conceitualizando, porque a gente tem essa tendência de querer ficar conceitualizando, né? Então, mas aí, na hora que começa a abrir em nós uma confiança, e o fato, por exemplo, de a gente ouvir isso, essas instruções, essa instrução é muito profunda, ela está levando a gente a reconhecer a consciência primordial. É como se a gente está iluminando a consciência mental, por isso porque a gente já olhou as consciências dos sentidos, a gente tem olhado, né? Olha para as aparências de som, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato, a gente já viu que os fenômenos, eles são dependentes de causas e condições, das suas partes e da designação conceitual. E se a gente olhar a natureza dos fenômenos, né? Aí a gente olha para fora, mas olha para o próprio fenômeno, esse fenômeno que a gente chama eu. O que é esse eu? Aí a gente vai olhar os 5 escândalos, é o corpo, é os sentimentos, é a percepção, é as formações mentais, aquilo que surge internamente, é a consciência, porque aí agora ele está convidando a gente a olhar de forma profunda a própria consciência, que a gente está no nível da consciência mental ainda, porque a gente está ligado a essa mente que está ligada a esse corpo, está ligado às memórias, está ligado né, à nossa história, estamos na consciência mental, que é o nível mais grosseiro, né, a onda lá. Lembra aquele modelo de 3 níveis, da consciência em 3 níveis? Aí, quando a gente começa a iluminar essa solidez, é isso que nós estamos fazendo, a sabedoria é começar isso, minar, atravessar a solidez da nossa experiência. Da experiência de um eu existente inerentemente e de um mundo separado desse eu existente inerentemente. Então, a gente tem que, para a gente começar a ter condição de parar e ter sentido para nós olhar para a própria consciência, que é a criadora, o soberano criador de toda a nossa experiência, lembra? Aí faz sentido aqueles ensinamentos que a gente está vendo do John Lipa. Nós somos o centro da nossa mandala. Não tem um mundo existente fora da nossa consciência. Mas a gente não percebe assim, porque tem a intersubjetividade, tem o karma coletivo, a gente vive numa experiência de sonho na vigília. Mas a gente não suspeita que é assim. Não suspeita que é assim.
Então, o que o Buda está dizendo, né? O Buda e todos os seus discípulos que olharam, ouviram, treinaram e reconheceram a sabedoria, estão dizendo que nós estamos construindo a nossa experiência a cada instante. E que esse construtor da experiência não é algo, não é um alguém, que a gente tende a sutilizar o senso de eu, então eu sou a consciência. Se existisse essa consciência. Então, nós estamos olhando a experiência da consciência. Que é essa experiência da consciência? Pode ser que a gente não tenha ainda, a nossa mente esteja tão ainda muito reativa aos próprios conteúdos internos que a gente não consiga nem, por exemplo, fazer o primeiro passo da instrução lá da fase 1 que a gente está estudando do John Limpa, que é, primeiro, reconhecer que de corpo, fala e mente, a mente é primordial. Depois, olhar para a natureza da mente e reconhecer que a mente é vazia de existência inerente, não tem forma, cor, som, mais ou menos, né? E aí a gente repousar na quietude da consciência em meio ao movimento. Mas a gente sabe que a gente experimenta um mundo de aparências. A gente está tentando furar. Então, a instrução do John Limpa é a gente parar e olhar, e aí a gente precisa ter cultivado a capacidade de parar em meio, repousar na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências. Porque as aparências estão sempre surgindo para nós. Aqui, agora, nós estamos sentados onde a gente está, tem aparências sensoriais, visuais, auditivas, né? Que seria esse mundo externo, mas a nossa mente. Aí a gente começa a perceber que esse campo, essa dimensão de experiência que não é ligada aos sentidos físicos, é o campo da consciência mental, ela tem aparências objetivas, que são pensamentos, imagens, e tem as aparências subjetivas, que é esse que ele estava apontando para o agente, aquele que age, sente. Então, ele está apontando para a gente olhar, a consciência olhar para si mesma. O que é essa consciência? Quais são as qualidades, características dela? Aí ele vai dizer a luminosidade, ele deu a dica, né? Mas não adianta ele falar, é um conceito só para nós. A gente tem que ter experiência. A luminosidade e cognoscência. Agora, a luminosidade e cognoscência não são as características, mas ela não é algo, a gente não encontra. Mas também não é não algo, não é inexistente. Então, tem uma função operando aí. Tem uma operação. Só que aí o problema é que a gente se identifica com essa operação imediatamente. Então, os Budas, eles não se identificam com essa operação. Eles manifestam todo o potencial desse reconhecimento. Que aí a gente só vai saber quando a gente realmente começar a reconhecer. Eles estão dizendo porque eles estão dizendo que eles acessaram. Aí a gente vai ouvir agora, por exemplo, a gente vai começar hoje ouvindo o Mingyur Rinpoche. Sim, desculpa, antes a gente vai falar Ana e Paulo, né? Eu trouxe esse tema logo, essa prática, porque o tema do caminho que a gente, por exemplo, dessa etapa do Vajrayana, vai exigir que nós tenhamos o sabor da natureza dos fenômenos, natureza vazia dos fenômenos externos e desse próprio fenômeno que a gente chama de eu, que é o nosso corpo, da natureza vazia do nosso corpo, da natureza vazia dos nossos sentimentos, das nossas percepções e da nossa própria consciência, nossa própria mente e consciência. Então, quando a gente começa a ter esse sabor, não que a gente vai ter a estabilidade e nem né, o reconhecimento pleno estável, a gente não vai ser assim, a gente vai ter vislumbres. E aí a gente vai começar agora a olhar o mundo, nós vamos acumular, nós vamos purificar esse hábito de reconhecer, de operar em dualidade o tempo inteiro e começar a furar. Então, aí é um cultivo. E cada vez mais, quanto mais a gente cultivar isso, a gente está se abrindo para o reconhecimento direto. E aí, claro, pode ser um super reconhecimento, você até pode ficar em transe, mas é só um episódio, porque imediatamente veio o condicionamento. Aí a gente se pega de novo. Então, é o processo do caminho. É a gente ir furando as nuvens da confusão, né? Iluminando as nuvens da confusão, e elas vão se dissipar quando a gente sustentar o sol da sabedoria. Entende? O sol do reconhecimento. Aí a gente faz isso durante a vigília, permanece nesse reconhecimento na hora que estiver adormecendo,
continua no reconhecimento na hora que o sonho surgir, continua o reconhecimento na hora que passar do sonho para a vigília, e vai continuar durante o processo da morte e do pós-morte, ou seja, vai continuar com o reconhecimento. Mas esse é um cultivo, entende? A gente não pode esperar que, pronto, entendi. Não é assim, pode, só se a gente tiver cultivado isso há muito tempo. Porque sem o cultivo, a gente não vai furar, porque o problema é o condicionamento. A prisão é o condicionamento da visão. E não só da visão, mas também da energia, né? Aí, por isso que no Tantra vai se trabalhar com esse reconhecimento a nível de visão, porque aí, quando a gente olhar os Budas, na verdade, a figura do Guru Rinpoche que a gente vê na nossa prática aí, na nossa sadhana, ali a gente está olhando um arquétipo, mas de que, na verdade, aquilo ali é as qualidades que a gente reconhece nos Budas, que a gente usar como nossa deidade, na verdade, é a qualidade da nossa mente. Não é duas coisas. Então, a prática do Vajrayana é só a gente se lembrar de quem a gente é, já. Mas isso não é uma coisa de fé, é uma coisa de compreensão, entende? De experiência direta e de compreensão. Quanto mais a gente mergulha na compreensão da vacuidade, mais o Vajrayana vai fazer sentido. Sem isso, é brincadeira como a Alan Wallace fala, de cowboy e mocinho. Não faz sentido. A gente vai estar só, a verdade, talvez, criando mais dualidade, achando que está lá o Buda, e que agora eu sou o Buda. Então não é bem isso, né? Então, é um pouco interessante. Mas vamos entrando aqui devagarzinho nesse capítulo, que o Lama traz, é uma coisa muito rápida, assim, né? Mas o ponto é a sabedoria, né? E a nossa prática, o cultivo, né? A chama, teve e passo, né? São fundamentais, né? Sim, Ana e Paulo, desculpa aí, e depois a gente segue. Realmente, para mim, hoje, era uma confusão só, mesmo tentando acompanhar, mas eu queria ver a mente, ou romper a mente, aí não vi a mente, cadê a mente? A mente, meu Deus, aí eu me lembrei também que lá nos 2 dias que a gente ficou lá, né? Com a Lama de Série? Lá em Cotia, desculpa. Com a Lama de Série, né? Com a Lama de Série. Com a Lama de Série. Eu roubei um momento dela, que ela estava sozinha lá, e falei que eu estava com muita dificuldade a mesma coisa que eu tinha falado com Alan Wallace até. Em, por exemplo, em visualizar, no caso lá era Tara, visualizar, como ela falou, que era uma questão de paciência e sempre com compaixão, paciência e compaixão, porque realmente, para mim, pelo menos, estou falando de mim, parece que eu estou enxugando gelo, sabe? Tentando, fazendo. E, ao mesmo tempo, eu sei que precisa de muito mais ação, eu precisaria de atuar muito mais em retiro, em sair, porque só nesse tempinho e fazendo poucas das vezes, eu acho muito difícil, sabe? Você romper alguma coisa, você, não sei, a impressão que eu tenho, sabe, para mim, né? E uma outra coisa que ela falou é que essa mente dual, com essa mente dual que a gente conseguiu chegar até o Dharma lá, até o centro lá, né? Sim. O centro. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, porque ela não tem perguntas e respostas lá, né? Mas eu achei interessante, quer dizer que se eu não tiver a mente dual, de alguma maneira eu não consigo agir dessa maneira, essa vai ser uma questão para ela também, sabe? Mas eu achei interessante, assim, de que maneira eu perguntei isso para o Lama Alan Wallace, de que maneira a gente, com a mente dual, age aqui, e sem a mente dual, como é que seria, né? Mas está confuso do mesmo jeito, sabe? Não, mas isso é bom. Os mestres dizem que quando a gente começa a ver a confusão, isso é um sinal muito bom. O problema é a gente nem saber que está confuso. Achar que está, né, com tudo em cima e, né, tendo sucesso e ponto. Então, olhar a confusão é o ponto. Aí tem que ter realmente muita paciência. O Lama Santa também tem reforçado ultimamente paciência. A gente tem que cultivar
As 6 perfeições que a gente viu, né, na segunda-feira passada, né? Generosidade, moralidade ou ética, energia constante, esforço alegre, né? Paciência primeiro, energia constante, concentração. Aí tem que cultivar a chama, e saber para também, aí a sabedoria vai e cultivar a sabedoria, né? Enquanto o esforço que a gente puder fazer de contemplar, né, estudar, contemplar e repousar. A gente vai adquirindo a sabedoria nesses 3 níveis. A gente vai ter que primeiro estudar, a gente está estudando. Então, o que a gente pode agora, talvez, sugeriria assim, é estabelecer uma prática diária de silêncio e de estudo, né? Então, por exemplo, esse livro do Lama é uma base muito importante assim para a gente entender esse livro que a gente está estudando aqui. Está terminando, né? Mas a gente se lembra dos primeiros capítulos? A gente tem que, o Lama Santos diz assim: quando a gente tem um livro que é transformador, que faz sentido para nós, que aponta um caminho, a gente deveria ler no mínimo 7 vezes. Os mestres normalmente apontam 108 vezes, né? Como, por exemplo, o Diga contra o Rinpoche diz: você devia estudar o Caminho do Bodhisattva, aquele livro, 900 e tantos versos, 108 vezes, para começar a ter as bênçãos do ensinamento. Mas a gente é imediatista. Ah, já entendi, pronto, qual é o próximo? Né? Então, a gente tem que desacelerar, parar, soltar. Volta para esse livro. Esse livro, por exemplo, é um manualzinho muito importante que ele apresenta as 4 9 verdades aqui de forma muito profunda, apontando a natureza da mente. Então, volta para estudar. Estabelece um horário do dia para você fazer uma prática de shamatha, sei lá, 15, 20 minutos, e volta com calma agora, no seu ritmo. Entendeu? Devagarzinho. Cada vez que você olhar, que você lê, voltar e ler, você vai ver que, uau! Agora eu estou vendo isso. No mínimo 7 vezes, Ana. Pega esse livro. Estabelece um horário e estuda ele com uma base, sabe? Diga assim, ensino fundamental. Certo? Porque é importante. Essa base é muito importante. Compreender as 4 verdades é muito importante. E o Lama traz dentro de uma perspectiva muito interessante, porque ele sempre apontando para a prática, para ver a natureza da mente, a natureza dos fenômenos. Então, é muito interessante. Não é uma coisa teórica, escolástica, né, ainda do ponto de vista muito Nayana, você é malzinho, a sua mente é assim, o Buda não sei aonde, o Buda vai fazer não sei o quê, né, enfatizando uma dualidade. Não, ele está apontando diretamente a nossa natureza. Então, eu acho que é importante. Pega, faz isso como uma prática, entende? Se fosse um retiro. Você tira 2 horas do teu dia para fazer isso. Parar, fazer as preces, né? Cultivar a motivação, os 4 pensamentos, né, que vocês estão estudando. Aí, faz uma sessão de shamatha quietamente, e aí pega o texto. Aqui é prática de sabedoria. Estudar o Dharma é o início da prática de sabedoria. É estudar, ler, pensar, né? Depois a gente vai, à medida que a gente está entendendo intelectualmente, a gente está em condição de aí olhar, de contemplar, de ver o ensinamento vivo na nossa vida, na nossa mente, na nossa experiência. Isso é contemplar. E aí, depois, quando mais a gente vai fazendo isso, mais a prática de repousar, que é descansar no reconhecimento direto, vai ficar mais fácil. Está entendendo? Então, é um processo, é um processo. Deixa eu aproveitar a Paciência. carona do microfone Tá. para dizer que uma coisa que eu acho maravilhosa nesses ensinamentos é que, a princípio, me parecia assim, nossa, essa coisa de iluminação é maravilhosa, mas é muito lá e eu cá, né? Uhum. E nesse tipo de condução da meditação que o Lama Alam fez, para mim fica muito claro o seguinte: eu vejo os pensamentos, Isso. mas o fato de que eu experimento esse saber que eu estou vendo os pensamentos, ele é uma coisa diferente do pensamento, né? Uhum. Isso aí já é uma sabedoria discriminativa surgindo, né? Compreensão O surgindo. testemunhar o pensamento não é o Isso. pensamento. E Isso. esse testemunhar parece que é uma coisa que não requer esforço. O pensamento, não, eu preciso
de alguma forma, Tem fazer um um movimento esforço. de energia condicionada, né? É claro que Seguindo. isso é um átimo de tempo e já Isso. sumo no meio do É, bolo todo. é. Mas, O ponto, para ó, mim, fazendo a... Sim, parece desculpa. interessante essa possibilidade de que o acesso a essa consciência não é uma coisa que está lá, está aqui. Isso que é o ponto. Quando a gente começa a ter isso começa a surgir, isso é o ponto. Aí a coisa faz sentido, senão... Porque a gente foi criado em uma cultura em que a sabedoria está no céu, está não sei aonde. Nós somos, né, seres pecadores. A gente foi criado dentro dessa cultura. Entende? Então, nossa, isso a gente, quando a gente começar a perceber, isso é uma bênção que a gente está recebendo, esses ensinamentos. Muito profundos, muito profundos. Oi, Roberto. Sim, mas eu queria fazer só uma ponte aqui, do que a Ana falou, né? Essa questão da mente dual que nos vai... a mente dual é a mente que está operando. Na verdade, não tem duas mentes. Dentro da natureza da consciência, aquela modelo, a consciência mental, a consciência substrato e a consciência primordial é um fluxo. Entende? Agora, a confusão está nos aproximando de buscar a sabedoria. É nesse sentido que ela diz que a mente dual te trouxe. Porque a confusão, que não é a nossa verdadeira natureza. A nossa verdadeira natureza é a lucidez. Por isso que a gente busca a sabedoria, busca a felicidade, né? O Dalai Lama diz, todos os seres sencientes buscam a felicidade, buscam se afastar do sofrimento. Isso é a própria natureza, a natureza última se manifestando. Essa busca já é nossa própria natureza última se manifestando. Então, nesse sentido, a confusão, que é a mente dual, nos leva para o caminho, a encontrar o caminho, entende? É nesse sentido que ela quis dizer. Mas não é outra coisa, não é jogando fora essa mente, procurando uma outra coisa que você vai encontrar a lucidez. É com essa mente que você vai encontrar a lucidez. Entende? Mas não é ela que é a lucidez. Ela está te levando para o caminho, porque essa confusão aponta o afastamento da nossa verdadeira natureza. Porque na hora que a gente libera a confusão, o que a gente vai encontrar? Segundo os seres iluminados, a gente vai encontrar as qualidades ilimitadas. Entendeu? Qualidades ilimitadas. Que é o que move os bodhisattvas, os budas. As qualidades ilimitadas. Entende? Então, é isso. Então, a busca da felicidade, se afastar do sofrimento, já é a luzinha da nossa natureza se mostrando, nos conduzindo de volta para casa, digamos assim, né? Oi, Roberto. Ainda nessa questão que a Ana levantou, do que seria a experiência não dual e tal, eu acho que talvez ajude um pouco a contemplação, a gente partindo de uma análise do que é a consciência dual. Porque a consciência dual, a gente conhece ela, né? O Lama Alas traz muitas práticas. Ele olha assim, veja que você tem uma consciência visual, uma consciência auditiva, uma consciência olfativa, uma consciência tátil, e tem uma consciência mental. Veja que aquilo que o olho vê não é, de fato, o que o olho vê. O olho vê formas e cores. Mas quando você diz estátua do Buda, tem uma estatuinha aqui, estátua do Buda, o olho não está vendo estátua do Buda, é a consciência mental que está vendo estátua do Buda. Então, isso é a gente começar a reconhecer como é a operação da mente dual. E aí a gente se fixa, sendo esse eu aqui, que está segurando essa estátua do Buda aqui. E eu que tenho esse corpo aqui, sou esse corpo, é a minha mão. Bom, tudo isso aí e tudo isso é construção da nossa mente. Mas eu estou falando do ponto de vista de uma compreensão intelectual. Eu não estou falando do ponto de vista de uma realização direta. Mas a compreensão, o conceito intelectual ajuda naquilo. A gente já tem uma experiência direta da dualidade, né? Então, uma característica que eu acho da experiência direta da dualidade é que o mundo externo parece autônomo em relação ao interno. Entendeu? Parece que eu estou no mundo. Aí eu reifico, tanto objeto quanto sujeito. Como eu. Isso. E eu tenho experiência dessa reificação. Ninguém precisa me explicar. Eu não sou sujeito que tenho a não dual e alguém tem que me explicar como é que é a dual. A não dual me parece experiência direta. Aí eu vou pensar, bem, mas eu tenho experiência direta, bem por onde?
os 5 sentidos me ajudam muito com o corpo físico. Eu estou aqui vendo o computador e tal. Aí eu falo, então eu tenho uma percepção, digamos, um pouco mais grosseira que vem dos sentidos? Sim. Aí é um tipo de percepção. Aí dessa, faz alguma coisa que parece estar na minha cabeça, que fica alguma coisa que eu também não entendo muito bem, que fica fazendo inferências, dando conceitos, usa linguagem. Aí eu chamo isso de percepção mental. E aí você mesmo falou, pode ser subjetiva, pode ser objetiva, você começa a mental. Aí eu falo, bom, pelo menos eu já entendi mais ou menos como eu estou operando. Com Isso está tudo certeza. operando como se Isso tivesse uma coisa fora? Tá. ó, é. Aí talvez tivesse uma terceira percepção que eu não tenha acesso, que seria uma percepção extrasensorial. Aí a gente já vai complicando. E que é Uhum. alguma coisa que você não Aí são os precisa dos CIDs, sentidos. os famosos CIDs aí, as Isso. realizações. E por último, dizem os mestres, e eu confio, apesar de não tê-los, é uma percepção yogi, em que você tem vipassana e chama está realizado. Aí realmente você chutou o balde da roda da vida, né? Você tem uma percepção onde as aparências são muito ressignificadas em relação às nossas. Então, por isso é que eu acho, porque eu não consigo imaginar o que seja isso, mas eu consigo ver Agora, claramente, entendeu? De que eu estou vendo o mundo externo parecendo independente de mim. Tá, E eu começo a ver também que eu sou uma máquina de reificação de desejo. Aí que eu penso, eu fico assim quieto e falo, o que é? Eu tenho desejo de estar bem, eu não gosto quando eu tenho dor, eu tenho desejo que as pessoas perto sejam bem, eu não gosto quando saio da zona de conforto. Aí vai, entendeu? Vai aos pouquinhos, olhando agora, onde eu estou. Roberto, É isso, mas a grande só isso. pergunta é, você já desconfia do que é, para onde é que a gente tem que olhar, o que é que a gente tem que trabalhar? Você já tem um sentido, assim, uma noção, uma clareza de para onde é que a gente tem que, onde é que está a fonte da coisa, do problema? Para onde a gente tem que olhar? Olha, eu tenho para na minha realmente vida, claramente, não quer dizer que eu consiga, tá? Mas claramente que nesse momento eu preciso fazer alguma prática para diminuir as emoções perturbadoras. Eu tenho que ter consciência, eu tenho consciência que as emoções perturbadoras atrapalham a minha operação mental. Essa é uma consciência que eu já tenho. Se eu vou ter sucesso ou não, é outra coisa, tá? Mas pelo menos essa consciência, porque a Flori perguntou, porque senão a gente fica um pouco perdido. Gente, eu tenho uma certa habilidade de muitos anos com conceitos. Aí, se eu deixar só conceito, ferrou. Aí eu falo, não, esse conceito ele tem que ser meio hábil para eu, né, trazer para a experiência. Então, que emoções perturbadoras atrapalham? Eu não tenho a menor dúvida. Que, inclusive, o Lama nem gosta de usar esse nome, ele não usa emoções perturbadoras, ele usa aflições mentais. Aflições mentais. Né? Ou seja, aquilo que aflige a nossa mente e a turba e gera, digamos assim, dá o caldo para reforçar cada vez mais a delusão, né? E a dualidade e toda a confusão, né? E toda a nossa reatividade nesse caldo, né? Mas é isso mesmo, Flori, começa por aí. A gente vai ter que olhar as nuvens que estão obscurecendo o processo. Sem a gente atravessar, não tem como ver o sol. Sem atravessar as nuvens, a gente não vê o sol. De onde a gente está, né? Para dar o primeiro passo e não cair logo no abismo no primeiro passo. Exatamente. É interessante que eu tenho um grupo de família aqui, eu tenho 3 filhos, nora. O cachorro não está no grupo porque ele não sabe ainda de linguagem, mas daria se tiver. Então, tenho aquele grupo de família que a gente está. Aí eu falei uma coisa que eu achei interessante nessa linha, da diminuir as aflições mentais, da emoções perturbadoras, não importa o nome que a gente usa. A gente pode fazer um voto de nunca deixar de falar com o outro, mesmo que, na nossa avaliação, o outro falou uma bizarrice sem tamanho. Eu fiz esse voto, espero cumpri-lo, mas se quebrá-lo, eu o refaço. Aí todo mundo riu e tal. Entendeu? Qual é uma maneira que a gente pode, na nossa vida cotidiana, diminuir a aflição mental? Pelo menos com as pessoas que a gente gosta, fazer um voto de ser gentil. Generosidade e moralidade, né? Os seres, aquelas pessoas que a gente acha horrorosa. Mas vamos começar, às vezes, no primeiro passo. Às vezes a gente briga, né? Briga com o irmão, não tem gente brigando com o irmão. Eu sou filho único, não sei se isso foi um mérito ou não, mas eu sou filho único nessa vida, então não tive esse problema nem para o bem nem para o mal. Mas tem gente que briga com o irmão, briga com o filho, briga com o pai quando está vivo, mãe. Aí eu falo, olha, vou fazer o voto, voto para mim mesmo. Tem mestre nenhum. Pacificar as relações faz parte da prática. Pois é.
Às vezes vai dar errado, Mas às assim, vezes eu mas, vou quebrar, pacificar as relações não faço de novo. não é querer que os outros se modifiquem, é nós Não, sou modificarmos a eu. nossa atitude em Hã? relação aos outros. Por É isso que isso. eu falei, independente da É. bizarrice que o outro fala comigo, é verdade que eu voto mais próximo é com as pessoas que normalmente são gentis comigo. É mais fácil, né? Pois Do que é. fazer um negócio assim, o cara está Pois é, mas a gente precisa ter botando consciência de que, por exemplo, o revólver na tua cara, você está ali pois tranquilo é, e ô, tal. Roberto, Eu não estou longe de estar assim, mas né? retomando aqui para poder, acho que tem a Laca que quer Tá. falar também. Oi, Laca, fala aí. O que eu quero falar é mais ou menos perguntar o que você estava falando, aí o Roberto falou um pouco também disso. Mas, assim, como que a gente... Eu queria que você desse um exemplo, você que é experiente, Flori, assim, como é que a gente põe em prática essa mente que a gente está meditando, entendeu? Porque eu vejo assim, todo mundo acha que eu sou super calma, mas eu não sou calma, eu sou muito brava, mas eu tenho uma certa calma para lidar com as coisas e gosto de pacificar. Mas, assim, eu fico vendo assim, as pessoas brigarem por coisas tão pequenas e tem por coisas grandes também. Mas a gente, como que a gente pode chegar nesse ambiente, nesse cenário de tanta aflição Mas aí, mental, ó. você falou, e a gente se colocar, né? Hoje, por exemplo, numa determinada coisa de trabalho, estava tendo uma reunião lá no gabinete lá do prefeito, e tinha uma pessoa lá que não se dá, o prefeito não se dava com ele. Mas eu chamava ele, porque ele tinha que ficar lá, e ele fazia assim para mim que não. No final, não sei se foi uma coisa de calma, de tal, eles acabaram se reconciliando, sabe? Uhum. Pronto, aí você E, está dando, você está e dando um aí eu exemplo, falei né? assim, não, e depois a gente ficou conversando, todo mundo conversa comigo lá, mas assim, eu falei assim, puxa vida, será que em algum momento eu fiquei tão perturbada quando eu fiquei sabendo que eu nem sabia que eles estavam brigados. Assim, essa postura que a gente acaba tendo de pacificação mental, ela pode colaborar com o ambiente, né? Com certeza, com Não, certeza. também Com tem certeza. aquelas pessoas que olham para a gente assim, nossa, que pessoa mais... que não gostam da gente Que tocam nos gratuitamente. nossos karmas, tocam nos nossos karmas, a gente não tem meio hábil para lidar com elas. Mas eu não ligo, sabe? Eu não faço questão. Essa semana foi até... Mas lá, cara, eu também estou no treinamento Como assim que você também, né? lida? Como que você lida Então, com a gente precisa primeiro lidar com a nossa mente, com as nossas reações. A gente precisa tomar contato com a nossa confusão, com a nossa reatividade, com a nossa raiva, com o nosso apego, com o nosso orgulho. A gente precisa entrar em contato com isso, porque é quando a gente entra em contato com isso que a gente pode ver como é o que a gente está projetando no nosso ambiente, nas pessoas, e aí a gente pode parar de fazer essa projeção e se abrir para ver a pessoa onde ela está, e não a partir do que a gente espera, quer, gosta, não gosta. Está entendendo? Então, a gente tem que... O trabalho que a gente tem que fazer primeiro e importante é conosco, com a nossa mente, com os filtros das nossas aflições que se colocam diante do nosso movimento. O E à Roberto medida que a falou gente... de pessoas próximas, né? Então, eu Sim, lembrei que na verdade, com todas as pessoas que a gente quando a gente faz o refúgio, contactar. a gente pode trazer as Com pessoas. certeza, com Quando a certeza. A gente gente faz a pode... aproximação, quando a gente faz Isso, com a certeza, com festa, a certeza. gente traz aquelas pessoas que estão primeiro as mais próximas, não é isso? É Você isso. pode trazer, pode sim, você pode começar, se os mestres dizem, é melhor você começar com os mais próximos. Se você não consegue começar com os mais próximos, muito mais difícil você trabalhar com os mais distantes. A Laca caiu? Não, está aqui. Sim. Então, a gente começa com os mais próximos, mas a gente vai depois trazendo todas aquelas pessoas que nos... Como a gente fala, né, que o Tenzin Wangyal chegou a dizer, com a nossa... pessoa especial, que ele chama, não, o nosso... Ele quer dizer que é aquela pessoa que nos perturba. Então, aquela pessoa que nos perturba é aquela que está sempre na nossa mente. Né? Ele usa uma palavrinha assim,
nossa pessoa especial, mas não é essa palavra que ele usa, eu não estou lembrando agora. Guia espiritual? Não, É o não. guia? O guia é o nosso mestre, é nossa inspiração, né? Mas, assim, as pessoas que nos perturbam estão sempre na nossa mente, de certa forma ou não. Então, essas pessoas são mestres para nós, né? São pessoas que vão nos ajudar a ver o que está por trás e por que surge essa raiva, por que surge esse apego, por que surge essa... Então, elas nos ajudam a ver as aflições mentais. Porque a gente precisa ver as aflições mentais. Essas são as nuvens que impedem a gente ver a realidade como ela é. Porque aí, quando a gente olha para as pessoas, entra em contato, a gente vai entrar em contato, já a nossa mente já está direcionada ou por apego, ou por aversão, ou por orgulho, ou por esperança, expectativa. A gente vai ver as aflições por inveja, né? Às vezes até por um senso de superioridade, você quer ser bonzinho, você quer ser aquela pessoa que faz o bem para todo mundo. É o desafio, então. Então, isso também é uma identidade que está sendo construída. Está entendendo? Então, assim, a gente, essa é a nossa prática, né? Cada instante a gente olhar para a nossa mente, como o verso que a gente está estudando lá em qualquer situação, eu vou olhar para a minha mente. Então, a nossa realidade, ela surge a partir da nossa mente. Então, e quando a gente começa a tirar os filtros, aquilo que está sendo projetado sobre a realidade, a gente tem condição de estar presente de fato. Aí a gente tem como gerar meios hábeis de ajudar de fato. Os bodhisattvas fazem isso sem esforço, porque eles não têm essas aflições que impedem eles de entrar em contato direto com a experiência, sem estar projetando, seja expectativa, seja medo, seja qualquer coisa. E aí ele está presente, então ele está ali, aí ele tem condição de ver a mente da pessoa, onde ela está. E aí atuar de forma precisa, cada circunstância é uma circunstância, cada momento é um momento, não tem uma sabedoria que você vai carregar, sabedoria não é algo que você carrega, é uma visão desobstruída. Isso é a sabedoria. Uma visão livre de preconceitos, esse é que é a sabedoria. Entendeu? Então, é um pouco isso. Então, essa é a prática. A gente vai ter que acumular no nosso movimento, né? Na nossa prática, nas relações, no trabalho, em todo lugar. Né? Essa é a prática de transformação da mente. Essa coisa de começar no mais próximo é que, às vezes, a gente tem a capacidade de brigar com pessoas que a gente gosta. Também. Aí você fala, nossa senhora, se a gente consegue brigar com as pessoas que a gente gosta, qual a chance que a gente vai ter de pacificar relações com pessoas que a gente tem relações kármicas difíceis? Pois é. É zero. Entendeu? Essa coisa de começar no mais próximo é que, em virtude de... Muito importante. Imagina pessoas que... Eu acho que alguém aqui, todos aqui, já deve ter tido alguma experiência na vida. São os que apertam os nossos botões mais fáceis. De ter irritado com alguém que a pessoa gosta muito. Aí você fala, mas vem cá, porque daqui a pouco você volta a se dar bem com a pessoa, porque você gosta e tal. Por que eu não antecipo isso? Por que na minha mente, nessa hora, não abre assim um grilo ali, falando, vem cá, você está brigando agora, daqui a pouco você já não vai estar mais. Por que você não antecipa isso e deixa não se identificar com essa emoção ou com essa aflitiva? Roberto, né? Roberto, só para a gente tentar seguir aqui, mas só fazendo um ponto para a gente voltar, então, pelo menos para uma parte da atividade que a gente ia fazer hoje. Mas, assim, aí a chave também está, esse gostar também é condicionado, não é um gostar lúcido, puro, é um gostar que está autorreferenciado. Porque se não tivesse... Eu não tenho dúvida disso, né? Mas a gente não chegou... A gente não chegou à conclusão que a gente deveria começar onde a gente está? Sim, com certeza. Porque na hora que eu falo do amor incondicional, vai ser só um conceito. Sim. Eu aspiro ter um amor incondicional? Claro. Agora, eu tenho pessoas que eu gosto mais que as outras? Gente, eu tenho. Pode ser que vocês não tenham, já consigam operar a mente com maior lucidez. Com certeza. Mas, então, mesmo eu sabendo conceitualmente que o ideal, que despertar é zero de emoção aflitiva, é um aspecto cognitivo completamente diferente de coemergência, eu tenho que ter pelo menos o diagnóstico, que eu pelo menos já senti o cheiro de que, diminuindo as aflições mentais, aumenta a lucidez. Isso eu já tenho experiência, só disso. Então, dado isso, eu falei, então como é que eu consigo melhorar? Eu vou fazer, no mínimo, fazer um voto ser gentil com as pessoas que eu gosto. Eu vou querer que, na verdade, esse gostar é condicionado? Óbvio que é. Agora, eu já consigo. É o primeiro passo. E o segundo? Vou tentar ser gentil com todos os seres que apareçam.
Ótimo. Outro dia, Isso. lá em Lisboa, eu matei uma barata. Não foi fácil, porque a Fátima estava dormindo, também achei uma sacanagem acordar. Eu tentei tentar tirar a barata sem matar, não é fácil, a bicha é burra, entendeu? Eu matei. Eu aspiro que ela tenha um renascimento positivo, entendeu? Pronto. Porque eu fiquei Pronto. naquela situação difícil. Aham. Formiga, Pois eu já é. consegui salvar Mas, ó, algumas. Peguei a maravilha. formiga, Você já teve botei um fora. olhar completamente diferente para a A barata. própria barata, eu tive um olhar não tão assim, eu não me regozijei com a morte dela. Isso já Pronto, foi já um foi avanço. maravilhoso, com certeza. Porque, por exemplo, no mosquito da dengue, aquele que você. Aqui no Rio, eu estou no Rio, né? Dengue é horroroso. Aí matar um mosquito da dengue, eu ainda tenho um certo regozijo quando ele está cheio de sangue, que eu falo, olha, se ele não me tivesse doença nenhuma, eu dava o meu sangue para ele tranquilamente, que nem dói. Mas, gente, Sansara não tem solução, tá? É Então, mas a gente, difícil. pelo menos ter na mente, olha, vamos nos regozijar, não regozijar quando a gente faz uma atitude dessa. Já é o primeiro passo. Eu falei, é o Pronto, ideal? Não. Mas é um primeiro passo, ele pronto. entende? Eu acho que faz Ótimo, sentido. maravilhoso, maravilhoso. Tem que seguir por aí, Roberto. É isso mesmo, tem que seguir Eu por também aí. acho. Eu estou Pois falando tá bom. demais, né? Mas eu acho É, que isso é uma coisa legal, né? Eu acho. muito bom. Segue aí, importantíssimo. Que é exatamente o segundo passo: generosidade e moralidade, ética, né? Aí, então, vamos lá, só para a gente, vamos ouvir o Mingyur Rinpoche que eu separei, que eu queria ouvir o Mingyur Rinpoche, para a gente ler o próximo tópico aqui do livro, né, que a gente parou. Então, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só voltar lá. Tá aqui. Ok. Vocês estão vendo? Então, tá, eu vou acionar aqui, então. Budeidade, ou seja, estado de Buda, natureza, né, de Buda, né? É a fruição do caminho, né? Ou seja, o Vajrayana, ele pressupõe que a gente vai tomar a nossa condição última como caminho, né? Então, a gente precisa reconhecer, né? Mesmo que seja de forma intelectual, né? Com alguns vislumbres, mas, no mínimo, de forma... você tem que ter essa compreensão, assim, né? Essa confiança já surgindo em você, né? De olhar isso. Então, tá, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho que ele é um pouco teatral, assim, eu acho legal. Mingyur Rinpoche. É um videozinho de 10 minutos, 11 minutos. Buddhahood. So in Buddhism, the final fruition is Buddhahood. So what is Buddhahood? I will show you, okay? Buddhahood is like this. Do you know what is this? Not really Buddhahood yet, but the real Buddhahood is become like this. So all these enlightened qualities within us, but it's covered. So when your Buddhahood is completely uncovered, you are completely free. So what is the process? What is the journey? So the main practice, all the essence of the entire Buddha Dharma is awareness, compassion, and wisdom. So at the beginning, what we call learning moon from the book. So learning moon from the book. So when you look at the book, you know, oh, moon is like this, moon color like that, shape like this, but you think the moon is like painting moon. So the painting moon is not real moon, but it has connection with the real moon, because similar, you can learn quality of moon from there, you can learn shape of moon from there, color of moon, everything. So that is what we call understanding level. So when we practice all this, even you recognize awareness at the beginning, it's just understanding level, it's just an idea. You will get some experience and then on and off, a lot of up and down, there's a word, there's an image, there's sensation, all this mixed together is still conceptual level. And as you practice again and again, then the second stage is what we call experiential level. So one day you're walking and you suddenly see the moon reflection in the lake. This is the real moon. The painting moon is not the real one.
I thought that's the real moon, but actually the real moon is that one. So you see the moon reflection, but still not really moon yet, but it's much better than painting moon, right? It has more vivid color, it has light, the shape, all are exactly like real moon, really alive. So that is experiential level. So when you reach the experiential level, then this the image, the voice, the sensation are not much special. The image and voice are less, more with feeling, more with experience. So wow, a lot of taste also, and it's come into the entire body, not just in the head. So that's the experiential level. So then you practice again. Then one day you look up according to lunar calendar, the third date, I think, the new moon, new moon. The first you see tiny moon. When you look up, aha, that is the real moon. So now you see real moon directly. So that is what we call direct realization, the third stage, direct realization level. So in that moment, you see the moon directly. So that means in that moment, you see moon directly, but not fully yet. So it's like this. So first, you try to understand the apple with a lot of cover. So even the shape, color also not clear, but it's getting there, experiential level. And second, maybe all these big layers gone, but shape is much more clear, experiential level. And then third, then you can see tiny part of the apple. Sorry. Maybe like this. You can see tiny part of the apple, and it need to uncover more. So when you Buddhahood, the apple completely manifest. So at the beginning, this three stage, first is head, then come to the experiential level in the body, then third is go into the perception level. So even when you look, you see these wisdoms through your eyes. You hear these wisdoms through your ear, wisdom and compassion. You see, you smell. So it's kind of like I say this, but it's not just idea, not just taste experience. It's become like that. That is the third stage. But even then, you're not fully Buddhahood yet, enlightened yet. You have to go through, after that, 9 stage. So once you have direct realization, the third stage, after that, all the other stages are more easy. But until that, it's very difficult. So then there's a fully enlightened. So what is a fully enlightened? So right now, we are not free. So like, small example, we have stress. Nobody likes stress. And if you are trying to remove the stress, you cannot control. Just saying that no stress, it doesn't work. Worry, I don't want to be worried. I don't want to be worried. More worry. And this emotion comes. Hatred, jealousy, ignorance, confusion, panic, depressed, loss of esteem. All this comes out of control. And then whatever you see, object, something nice, you're drawn to that. Something not nice, even you don't like, but you hate it. So this affecting. Our mind is pulling all over the direction, and we create our own prison, jail. Even though you feel like we are happy, but actually, deep level, we are not so happy. So we put ourselves into our own prison. So enlightenment meaning all this
bound, the like cocoon, the like prison, everything. Free, slowly, liberate. And then when you're free, not just free, the inner quality manifests. The love and compassion is your innate quality. Awareness is innate quality. Wisdom is innate quality. Skill is innate quality. All this manifest, And special, all these wisdoms doesn't have concept. And it will not stuck with any other objects. So now, our wisdom is limitation. Love has limitation. Something nice, we may have love and compassion. Something not nice, gone. Even you really want. If you really want to have love and compassion with something not nice, someone you hate, in fact, anger comes, We are more angry. So therefore, the enlightenment is completely full freedom, and it is really grounded, stable, and then it transforms not just in your head, not just in your feeling, it transforms the way how you perceive the world. So it cannot really completely understand right now. Like dog male, look at the dog female, wow, beautiful. And dog female, look at the dog male, handsome. So that dog understand. If you try to imagine how they perceive, can you understand? We cannot, right? So even if we are same with the illusion, subject and object, we all have similar concept, but still we cannot understand each other. So when we completely free from this bondage, we bound ourselves. So beyond concept, yet it's not like disappear everything. Some people, they think enlightenment, no subject and no object. I become like a zombie, I don't know who am I don't know who you are. Not like that. In fact, what we call boundless love and compassion, boundless wisdom will manifest. It's very nice. But we have to practice. And in a way, it's so close. We all have this enlightened nature within all of us. And one way is so far because we are not recognized. I hope you will recognize and you will become a Buddha. Thank you. Massa, né? O Miguel Rinpoche é muito didático, assim, né? Ele é muito fofo, assim. Ele é muito teatral, assim, e ele transmite no gesto, ele fala pouco, mas ele é muito sucinto, assim, mas profundo, né? Eu acho maravilhoso o Miguel Rinpoche, assim. Então, hoje eu queria, vamos pelo menos ler o tópico que eu pensei a gente ler para a gente não perder esse, tá bom? É curtinho, só ler um tópico só. A gente ia seguir para 2, mas a gente só lê esse aqui, para a gente fechar, então, a ideia do Lama aqui, né? Eita, sorry, eu tenho que abrir, esqueci de abrir o... Deixa eu só minimizar aqui. Não posso minimizar, o que eu faço? Já sei. Como é que eu... Um minutinho aqui, que eu deveria... vou diminuir aqui, só um minutinho. Ok. Espera aí, que eu tenho que acessar aqui a página. Só um minutinho. Eu tenho que abrir o Kindle, que eu esqueci de abrir. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar o budismo com atitude. Budismo com atitude não, sorry. Budismo tibetano. Ok. Pronto. Então, deixa eu agora
voltar para a nossa página aqui, sorry, que eu tinha esquecido de abrir o Kindle. Aqui. Pronto. Então, no tópico passado, na aula passada, a gente viu a introduçãozinha e o primeiro tópico, né? E ele lembrando que nós estamos agora vendo o Vajrayana, nós estamos vendo agora o Tantra, né? O veículo do diamante, o Tantra, a gente diz que os capítulos anteriores, até aqui, ele apresentou o Hinayana e as práticas do Mahayana, mas agora a gente vai entrar no... E esses caminhos, o Hinayana e o Mahayana, são caminhos do veículo causal, porque são causas para a gente alcançar a iluminação, como se a gente ainda não tivesse, né? Mas aí, ou seja, tanto no caminho causal, o problema é que a gente está aprisionado a um eu que está implícito. Tem alguém que está buscando se tornar um Buda. Então, é como se o Buda, a natureza de Buda fosse uma coisa, o estado de Buda fosse uma coisa separada de nós, né? E aí, no veículo, o caminho veloz, que é o Tantra, né? Aí ele vai comer, é o tópico que a gente ia ler hoje aqui, então, rapidinho. Por outro lado, o caminho tântrico é uma transformação completa e radical da noção de identidade. O Tantra se baseia em algumas das ideias-chave que exploramos nos capítulos anteriores. Uma delas é a pureza essencial da mente, que é chamada de natureza búdica, ou Tathagata Dharma. A ideia de natureza búdica é de que a natureza essencial da mente é pureza infinita, alegria, poder, sabedoria e compaixão insondáveis, aqui e agora. Não precisamos obter a natureza búdica ou nos tornar iluminados para consegui-la. Dispomos dela neste momento, nós e todos os seres sencientes. Então, vendo pelo caminho gradual, a gente tem que fazer o esforço, a gente tem que liberar, a gente tem que praticar a ética, a gente tem que fazer um esforço. No caminho do Tantra, a gente vai tomar a fruição como caminho. Esse é o ponto, né? Então, dispomos, então, não precisamos, não precisamos obter a natureza búdica ou nos tornar iluminados para consegui-la. Dispomos dela neste momento, nós e todos os seres sencientes, inclusive aqueles que a gente acha terríveis, perversos, que a gente odeia. Todos os seres sencientes têm a natureza búdica aqui e agora. Então, de maneira análoga à natureza búdica, o infinito potencial de cada indivíduo, então a natureza búdica, está traduzindo aqui, está nos conceituando, né? É o infinito potencial de cada indivíduo, é como se fosse o Dharma Dhatu, a base última, de onde surge tanto Sansara como Nirvana, o espaço básico dos fenômenos, aí os conceitos que são usados, né? Que é o Dharmata, que é o... né? E aí ele diz, isso é esse aqui. Então, de maneira análoga à natureza búdica, o infinito potencial de cada indivíduo, de maneira análoga à natureza búdica, há o Dharmakaya, a consciência onisciente e onipresente de um Buda. Por quê? O Dharma Dhatu está sempre presente, a natureza Tathagata Garbha, a natureza búdica está sempre presente, mas ela pode não estar sendo reconhecida, como o Rinpoche diz para nós. Nós não reconhecemos. Então, o Dharmakaya é o reconhecimento, é a consciência primordial, Ripa, Dharmakaya, é o reconhecimento dessa dimensão, dessa natureza, né? É olhar para si mesmo, porque agora, como ela manifesta, ilumina e manifesta, nós nos perdemos na confusão, perdemos o reconhecimento, a gente surge a dualidade. Na hora que a gente olha e vê e não perde o reconhecimento, aí a gente supera a dualidade. Então, o Dharmakaya é chamado de corpo espiritual do Buda, ou seja, da lucidez, né? Buda não como um ser separado, mas da própria lucidez, né? Então, é um corpo espiritual, ou seja, a experiência, o corpo sutil, o corpo da verdade, a experiência direta, né? E está indissociavelmente relacionado à natureza búdica. Então, Dharmakaya e Dharma Dhatu são a mesma experiência, só que o Dharmakaya é o reconhecimento do Dharma Dhatu.
Quando a gente não reconhece, a gente está operando em avidya, delusão. Então, aí a gente entra surge a consciência substrata e a consciência mental, que ainda tem um corpo dentro do processo. A consciência mental tem um corpo ainda associado junto, né? O cérebro, blá, 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 a estrutura mais grosseira, né? Mas o Dharmakaya está sempre, é o reconhecimento, é o corpo sutil, muito sutil, né? Então, está indissociavelmente relacionado à natureza búdica. Ambos são ativos, eternamente dinâmicos. Não são duas coisas separadas, mas são... Tem um reconhecimento aí, não são a mesma coisa, mas não são duas coisas. Essa coisa de conceitos é mais ou menos assim, né? Então, o caminho causal, então, ambos são ativos e eternamente dinâmicos. O caminho causal é uma abordagem gradual, um passo a passo para realizarmos o nosso potencial e, por fim, nos tornarmos Budas, ou seja, completamente despertos. Né? Reconhecimento direto da Lua, como ele falou no exemplo. Né? Então, reconhecimento direto do Dharmadhatu, né? Da natureza última dos fenômenos. Então, de acordo com o budismo, o caminho de cultivar virtudes, mantendo a noção de uma identidade convencional comum, leva 3 incontáveis éons. O caminho do Bodhisattva, como ele disse, né? Leva 3 incontáveis éons. Um incontável éon, no sentido budista, é muito mais do que os bilhões de anos entre o Big Bang e o Big Crunch, assumindo que o universo oscila através desses ciclos, estimados pela ciência. Um éon budista é mais do que isso. E no caminho causal, caminho, por exemplo, do Bodhisattva, né, leva 3 incontáveis éons para atingir a iluminação. A ideia, que são aqueles 5 caminhos, a gente viu aquele quadrinho, né, eu até separei hoje, mas é para a gente estar muito já avançado da hora, né, tem aqueles 5 caminhos, né, do caminho do Bodhisattva, né, que começa com o Bodhisattva comum e o Bodhisattva superior. Tem o caminho da acumulação, o caminho da preparação, o caminho da visão. E isso aqui que ele está dizendo, deixa eu mostrar aqui, tá aqui fácil, rapidinho, só para a gente... Aqui. O que ele está falando aqui, né? O caminho do Bodhisattva, aqui, ele leva, né? 3 incontáveis éons, caminho Mahayana. Então, o primeiro incontável éon seria o caminho da acumulação e da preparação, ainda é o Bodhisattva comum. Aí, quando atinge o caminho da visão, se torna o Bodhisattva superior, porque tem a realização direta. Aqui, no item 7, tem a realização direta da vacuidade. Primeira realização direta da vacuidade, é quando você entra no caminho da visão. Aí você iniciou o segundo éon, aí tem o caminho da meditação, que tem os booms todos, ele fala aqueles 9 níveis que o Bodhisattva vai atingir, né, devagarzinho, para ir reconhecendo. Aqui reconheceu a lua, fininho, né, aquela maçãzinha, pedacinho da maçã, mas agora você vai estabilizando o reconhecimento no caminho da meditação, até atingir o 10º, que é o nível do Buda, né? Não mais, que não tem o Buda superior, não tem mais aprendizado. Aquele os 10 níveis, né? 10 bundes. E aí você entra no caminho superior, que aí não tem mais aprendizado, né? Se torna completamente realizada a mente, né? Última. Só para ter ideia. Então, esse seria o caminho gradual, né? O caminho do Bodhisattva. Aí, voltando para cá. Ele vai dizer. Então, a ideia de ter que esperar tanto tempo para tornar-se iluminado pode parecer um pouco assustadora, mas focar apenas na duração desse caminho é um equívoco, até porque a gente vai ver que tempo também é uma construção, né? Para alguém que está seriamente seguindo o modo de vida do Bodhisattva, faz todo sentido permanecer no ciclo de existência a serviço dos seres sencientes, que é o voto do Bodhisattva, né? Só se iluminar completamente quando todos os seres, né, atingir o nirvana final, quando todos os seres tiverem, até ajudar todos os seres a atingir o nirvana final. Então, assim, no caminho do Bodhisattva, ele não se preocupa, ele vai fazendo a prática. Mas se a gente quer, já tem uma confiança na nossa vida, começa a nascer em nós a confiança no reconhecimento da nossa verdadeira natureza, é natural a gente buscar o caminho, uma outra abordagem, né, que seria o caminho Vajrayana, né, vamos chamar assim, que começa ainda com estágio de geração, completude, para depois ter o Dzogchen, que já é o caminho mais veloz ainda, né, a culminância. Então, a outra abordagem, a transformação radical do Tantra, chamado veículo resultante,
pode levar apenas algumas vidas. A essência do caminho tântrico pode levar, porque o caminho tântrico ainda tem todas as... tem a estágio da completude, o estágio da geração, o estágio da completude. O Dzogchen é que ele é direto, assim, né? Dzogchen supera a grande perfeição, supera... Pode ser, você pode atingir o corpo de arco-íris neste momento, né? Mas isso depende do quê? É o grau de reconhecimento que você tem, né? E de sustentação do reconhecimento. Então, a outra, nas etapas iniciais do Vajrayana, a gente vai cultivar a fruição, mas a gente não está sustentando ela de fato, ainda. A gente está vislumbrando e cultivando. É um caminho mais rápido, né? Eles têm 3 vidas, algumas vidas aí, né? Então, a essência do caminho tântrico é uma mudança radical de identidade, um verdadeiro salto. Damos um salto, mudamos nossa perspectiva e nos identificamos com a natureza búdica, em vez de sustentarmos a nossa concepção anterior de um eu comum. Que a gente vai fazer isso porque assim, é mais fácil eu fazer isso, eu vou fingir que eu sou, pronto. Não, é porque a gente está compreendendo a natureza da vacuidade, da nossa experiência, a gente está entendendo que esse eu que a gente se identificava como ser senciente, também é uma construção da nossa mente. Então, se eu posso me construir como um eu, como um ser senciente, por que eu não posso me construir como um Buda? Como Tara, como Chereze, como Amitabha. Então, porque, na verdade, esses arquétipos são apenas qualidades dessa natureza, da natureza verdadeira da mente primordial. Mas aí, para eu acessar essas qualidades, eu tenho que reconhecer, de fato, né? Mas aí eu compreendendo o processo, eu já olho para os mestres, olho para os idams, uso uma prática que eu faço, eu me lembrar dessas qualidades, acessar as qualidades e construir, cada vez que eu fizer a prática, eu olho para essas qualidades, até que essa qualidade surge naturalmente, porque é a nossa verdadeira natureza, né? Então, ele vai dizer, na prática do Tantra, damos um salto, mudamos nossa perspectiva e nos identificamos com a natureza búdica, em vez de sustentarmos a nossa concepção anterior de um eu comum. Tão rapidamente quanto um estalar de dedos, soltamos a identificação que tínhamos, com todas as limitações, e, em vez disso, nos identificamos com a natureza essencial do nosso próprio ser. Deixamos de ter início, fim e máculas criadas por qualquer distorção. No momento que a gente está fazendo a prática, está se conectando com aquela qualidade, né? Mas depois como a gente não tem sustentação, a coisa volta a pegar. Samsara volta a atuar, porque a dualidade volta a tomar conta da nossa experiência. Mas a prática que a gente vai cultivar no Vajrayana, nas etapas iniciais, é cultivar o orgulho Vajra. A gente vai usar a imaginação, vai se conectar com as qualidades, a gente vai usar o corpo sutil, a gente vai ativar o corpo sutil, os canais, os chakras, o corpo de energia, o corpo sutil, e aí a gente vai a gente vai perceber, né? A gente vai ativar o nível de experiência. A gente vai se perceber como um Buda. O que é ser um Buda? Sentir as qualidades do Buda. Então, essa é a prática do caminho do Vajrayana, né? E só para mostrar para vocês aqui rapidinho, estava aqui separadinho, nós vimos, né, aquele quadro dos 3 veículos, né, que tem a classificação do caminho em 3 veículos, e depois tem a classificação Nyingma, que ela não traz a classificação de 3 veículos, ela traz a classificação de 9, porque ela destrincha aqui o Theravada e destrincha o Vajrayana. Então, a gente viu o Theravada, né, o Hinayana, o Mahayana, cuja prática principal são as 6 perfeições, aqui o Hinayana, a prática principal é o nobre, a ética, a concentração e sabedoria, e depois o Vajrayana, a prática principal do Vajrayana é o estágio da geração e o estágio da completude. Aqui o estágio de geração, ou criação, é onde a gente vai usar a deidade, as práticas com deidade. A gente vai pegar as deidades. O Lama depois vai comentar um pouco aqui, né? E o estágio da completude é quando a gente vai dissolver a deidade, a gente vai se conectar com a sabedoria, que é dissolver a deidade, e aí tem o estágio de completude com sinais e sem sinais. Aí, a gente olhando aqui a classificação da escola Nyingma, fica mais claro aqui o Vajrayana. Ele traz o Hinayana, que é o Shiravakayana e o Pratyeka Buddha, tem 2 caminhos ainda aqui, que subdividem, o Mahayana, que é o Bodhisattvayana, o caminho do Bodhisattva, e o Vajrayana, ele tem esses 3 primeiros caminhos aqui, cria o Paya Yoga, que seria
yogas externas, e tem o Maha Yoga, o Ana Yoga e o Hatha Yoga, que é as yogas internas. O estágio da geração está aqui, e o estágio da completude com sinais está aqui, é o Ana Yoga. O estágio da geração é o Maha Yoga. O estágio da completude com sinais é usando as práticas de energia, canais e chakras, e o Hatha Yoga, que é o Dzogchen, é o estágio da completude sem sinais. A gente vai diretamente para a natureza da mente, sem nenhuma preliminar, sem nenhuma artificialidade. A gente vai direto para a natureza da mente. Então, é isso. Aqui usa a imaginação, aqui usa os canais, as práticas de Tummo, 6 yogas de Naropa, e aqui usa diretamente a natureza da mente, o Mahamudra, ou Dzogchen, que é as práticas do Dudjom Limpa. Mas no próprio caminho do Dudjom Limpa, na fase 5, ele diz, a gente pode, se quiser, acumular um pouco de Maha Yoga e Anu Yoga, que é o estágio da geração em completude, que pode nos ajudar para a gente sustentar o Hatha Yoga, o Dzogchen, a visão da grande perfeição. Então, isso são práticas, entende? É um caminho de práticas para a gente revelar a nossa verdadeira natureza, né? Diz remover os obstáculos, né? Que é a persistência da gente se construir como um ser senciente, de manter a dualidade, a fixação no eu, entende? É isso. Pois tá bom, queridos. Para hoje, cumprir uma etapazinha, a gente pensei que desse para a gente ir mais à frente, mas foi ótima a nossa conversa sobre a prática, né? Porque esse é o ponto, né? A prática, na verdade, o estudo é fundamental, mas a prática é muito importante, né? A gente não fica só no nível intelectual, como o Mingyur Rinpoche diz, a gente tem que chegar para o nível da experiência, que é o sentimento, aí as práticas de corpo sutil vão fazer sentido, as 9 respirações, as práticas que o Tenzin Wangyal tem ensinado, né, no caminho Tantra, do Dzogchen que ele traz, e quem tem conexão com o Vajrayana, aí as práticas de deidade vão usar, assim. E aí vem se a gente tiver conexão, a gente não tem que fazer todas essas práticas, a gente tem que saber que elas existem, que ela tem um potencial de remover obstáculos, e a gente, à medida que a gente for entendendo, sendo apresentado, e vendo que faz sentido para nós, e nos ajuda a gente usar. Mas o próprio Alan Wallace coloca assim, não, eu não tenho conexão com prática de estágios de criação e desenvolvimento com sinais, a minha conexão é com o Hatha Yoga, é com o Dzogchen. Então, é a questão de conexão, entende? Então, não tem não tem a prática melhor, tem a prática que funciona para nós, que remove os obstáculos. Pode ser que a nossa prática seja o caminho lá do Hinayana, de cultivar virtude e, né, não trazer sofrimento para os seres, seja a prática que nos leva à iluminação. Pode demorar um pouco, mas é a prática que vai nos levar à iluminação. Ou a prática das 6 perfeições. Flori, a gente também nunca sabe de alguém que desperta através do Dzogchen, se ele não veio de outras vidas, purificando, entendeu? Então, a coisa não fica muito clara, né? Porque fala 3 eões, dá a impressão que... Porque, na verdade, eu acho que no frigir dos ovos, o despertar não é causal. Entendeu? Exatamente. Mas o que é causal é diminuir condicionamentos. Aí você fala assintoticamente, que você diminui todos os condicionamentos, o que sobra? A realidade última. Isso. Mas eu tenho quase certeza que, num determinado momento, se você conseguir diminuir em alto grau os condicionamentos, a chance de você ter um insight e tal aumenta muito. Com certeza, ao diminuir os condicionamentos, o autocentramento diminui junto, senão você não diminuiu os auto, entendeu? Por isso que a instrução do Dudjom Limpa é clara, eles cultive shamatha, aquiete a mente, aquiete, que você vai gerar as condições para que aquilo, né, se revele, né? Aquiete a mente. A gente pensa que quanto mais a gente fizer, melhor. Não, quanto mais a gente soltar, liberar, né, acalmar, aquietar, para ver melhor. A gente precisa ver a nossa mente. Então, a gente para. Não joga mais combustível. Né? E Trekshu e Togal só são possíveis quando você já tem alguma realização de Shamatha e Vipassana. Isso. É que é o caminho do Dudjom Limpa, fala isso. É o caminho do Limpa. Entendeu? Não adianta você chegar e falar, é ótimo, vou comprar o bilhete direto para... Você fala, meu amigo, mas para comprar o bilhete, entendeu? Você os mestres, no mínimo... o Roberto, o mestre fala que os ensinamentos são autossecretos. É porque a pessoa não tem a condição de ouvir, de compreender. Aquela coisa de que aqui não pode não sei o quê, não é nada, o cara não vai entender nada. É uma coisa... Isso eu acho que a modernidade melhorou. Agora, no passado tinha um pouco de medo, né? No passado, tinha coisas assim,
Mas Um escute, mas mestre... Roberto, Ah, tem o perigo do desvio, tem o perigo do desvio, não pode ser, por isso que eles não falam assim, porque a pessoa pode compreender completamente equivocada e a pessoa realmente entrar no inferno Vajra, eles dizem assim, é fechar a porta do Dharma. A pessoa ou cair no niilismo completo, principalmente o niilismo completo, esse é o ponto. Então, eles têm essa preocupação, porque pode ser um veneno para a pessoa. Entende? É nesse Florinho, o que sentido. eu acho é o seguinte, entendeu? É. Qualquer prática em que o sujeito aumenta o poder pode ser uma armadilha. Isso. Né? Milarepa mesmo fez magia negra e fez foi difícil, Sim. depois ele consertou, entendeu? Qualquer prática Não, que ele você não tem uma consertou, não, percepção ele se iluminou, extrasensorial né? Ele mais se iluminou. aguçada... Ele não consertou, ele se Oi? iluminou. Ele se iluminou. Ah, Não é sim, ele consertar. consertou no sentido genérico, né? Ele pelo Não, não. menos... Consertar no sentido dualista, né? É alguém fazendo alguma Mas coisa, consertar né? no sentido de sair da confusão, entendeu? Se você sai da confusão, você consertou. As quatro nobres verdades podia ser a primeira, a confusão, ela tem causas, é possível cessá-las e tem um meio. Pois Você tá falar bom. em dukkha, eu acho que pode falar em confusão, entendeu? Então ele saiu da confusão. E, gente, dentro da confusão, tem muita coisa dentro da confusão, Com entendeu? certeza, muitas O mundo camadas, são muitas causal, ele é camadas. operacional. São E tem muitas coisas camadas. extrasensoriais, a coisa fica perigosa. Pois Entendeu? é. A coisa fica perigosa porque as pessoas podem ganhar algum poder que aumenta o autocentramento. Por isso que eu as instruções... Ó, Roberto, não é que você acha. Diga. Nas instruções está clara lá do John Limpa. Se você não se prender nas práticas mais profundas de Shamatha e Vipassana, você pode se prender nos Jnans e você ficar preso nos reinos da forma e da não forma. Você pode se prender de forma clara. Eles dizem, eles mostram Flori, isso. eu acho Tem pior ainda ficar complicação. no reino do desejo. Porque no reino do não forma, é o reino, eu imagino, quem sou eu para saber o reino da não forma, não tem nem mas me parece algum reino de fruição. Porque no reino da não forma, o corpo não está muito, né? Ele está sutil demais, né? Então parece para mim que no reino da não forma é uma prática meditativa que chegou num estágio de bem-aventurança e o cara falou, não quero sair daqui não. Aí fica só naquele. O problema é que a roda da vida gira, depois ele cai e ferrou. Agora, no reino do desejo é pior, porque no reino do desejo você ainda sente o outro separado. Mas você sente o outro separado, ainda mexendo, você consegue mexer com algumas energias. Eu acho que o abismo pode ser aprofundado. É a impressão que eu tenho. Tá bom. É isso. Mas vamos Valeu, hoje, vamos Flori. encerrar, porque hoje Obrigado. a gente estendeu demais. Vamos fazer nossas preces rapidinho hoje, viu? Só por conta do horário, tá? Para não prender mais vocês aqui. Mas foi ótimo. A gente conseguiu. Vamos fazer só. A gente não está preso, não. Dedicação de mérito e os outros. Mas a gente está com o Sansara, né? A pessoa tem que dormir, tem que trabalhar amanhã e tal, né? Então, a gente tem um corpo que precisa, né, dos cuidados e tal. Por essa acumulação de méritos, possa obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. E a gente vai direto para a prece última. Aqui. Aspiração do Bodhisattva, que a bodhicitta sublime e preciosa surja onde quer que ainda não tenha surgido, e sem enfraquecer onde já surgiu, que ela se expanda cada vez mais. As criações são incontáveis, faço o voto de libertar todas elas. As delusões da nossa mente, as criações e as delusões da nossa mente são inesgotáveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ainda limitada, faço o voto de percebê-la. O caminho desperto é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama Jodhyana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gyawadi Nyududa, Orgin Lama Drugune, Droati Malupa, Dei Sala Gopar, Show. Então, queridos, foi isso para hoje. Então, bom estudo, Obrigado, Flori. boa prática, boa semana.